Você me permite que eu diga uma coisa que eu nunca disse, que eu vou dizer o que eu penso do momento atual. Não sei se as pessoas que ouvirem vão gostar do que eu vou dizer, viu? Quando ele foi candidato contra o Bolsonaro, eu o apoiei desde o início, desde o primeiro turno. Embora eu, pessoalmente, não tenha nenhuma proximidade nem com ele, nem com o PT, porque eles combateram muito o real, como você sabe, né? Mas não é por isso, não é por ressentimento. Eu tenho uma postura mais de centro, né? Acho que, por exemplo, a política externa deles pende muito a favor da China e da Rússia. Eu sou crítico, né, de muitas posições dele. Mas eu o apoiei desde o primeiro turno. Eu estive até numa reunião com ele, que eu havia sido convidado pelo Geraldo Alckmin, né? Porque eu sou mais próximo, eu era do Covas, do Franco Montoro, embora eu nunca tenha sido do PSDB, né? Eu sempre fui mais próximo do Fernando Henrique, né? Desse grupo, né? Mas eu o apoiei porque não havia possibilidade de uma terceira via, né? Na eleição anterior, eu sempre votei pela Marina, porque se você me perguntar o que me define hoje em dia no mundo, nós nem pudemos falar nisso, né? É o meio ambiente. Eu acho que o meio ambiente é o problema mais grave que nós temos, porque se nós não resolvermos o meio ambiente, os outros problemas vão perder importância porque nós não vamos estar mais nesse planeta, entende? Nós vamos desaparecer como espécie, né? Então, o meio ambiente é o problema fundamental, né? E o que me define é o meio ambiente. Eu gosto da Marina, sempre, na minha opinião, ela é, na vida pública brasileira, a pessoa mais pura. Talvez até por isso ela não possa ser presidente. Ela é intransigente, né? Como deve ser, né? Ela realmente, no caso do meio ambiente, ela é uma pessoa íntegra, é uma linha só, né? Mas ela não era candidata, não havia possibilidade. Então, eu, como ela também apoiou, eu também apoiei o Lula. Mas eu tinha sempre dúvidas. Não em relação ao Bolsonaro, porque eu acho que aí não havia como duvidar, né? É que nós não tivemos escolha, né? Mas eu nunca achei que fosse uma boa ideia eleger presidente alguém que já tinha sido presidente 2 vezes e que tinha deixado de ser presidente 12 anos atrás. As pessoas tratam isso como se fosse corriqueiro, mas não é, viu, Mara? Em toda a história do Brasil, só tem um caso de alguém que voltou ao poder depois de ter sido presidente, que foi o Getúlio Vargas. Ele foi derrubado em outubro de 45, né? Voltou em 50, ele foi eleito, se suicidou. Não quero dizer que acabe sempre assim, né? As circunstâncias foram outras, né? Mas por que em geral não dá certo? Não dá certo por isso que você acabou de dizer na sua pergunta. É que quando passa o tempo, e sobretudo 12 anos, a pessoa mudou, ele mesmo mudou, o Brasil mudou e o mundo mudou. E das três coisas, o que mais mudou foi o Brasil, entendeu? Nós não temos ideia, nem você nem eu, da profundidade da mudança do Brasil desde as manifestações de 2013, porque nós somos personagens, nós não temos distância para ver, mas as manifestações de 2013, a Lava Jato, que destruiu a confiança nas instituições, o impeachment da Dilma, que ela também estava destruindo o país, né? Levou o país à maior recessão da nossa história. Tudo isso se acumulou para criar um país diferente do que era. Um país mais conservador. Não é de extrema-direita. Você viu no caso aí desse malfadado projeto do estupro, né? Que a opinião pública brasileira não é extremista, não quer, mas é mais conservadora.
mais conservadora, né? Então, eu acho que há um drama que não tem solução. É que nem o Lula, nem o PT aceitam que o tempo deles passou. Porque um partido é como qualquer movimento histórico, inclusive as religiões, né? Tem um momento em que elas têm aquele fascínio, né? Que elas crescem, depois estabiliza e declina. Tudo no mundo acaba, né? Os partidos acabam. O grande momento do PT foi quando o Lula foi eleito em 2002, né? Naquela época se dizia: o PT pode construir uma hegemonia no Brasil que vai durar gerações, como foi o Roosevelt nos Estados Unidos com o New Deal. Naquela época era possível, só que eles cometeram muitos erros. O mensalão, o petrolão, a eleição da Dilma, tudo erro que até hoje eles não reconhecem, né? Eles não aceitam, eles nunca fizeram autocrítica. Eles acabaram, entendeu? Eles passaram. Eles já não têm maioria. Eles não têm maioria no Centro-Oeste, no Sul, no interior de São Paulo. Hoje em dia, você vê, ele só foi eleito por causa de eleitores como eu. Nós fizemos aqueles menos de 2%, que é a diferença entre ele e o Bolsonaro. Se a eleição demorasse um pouco, ele teria perdido. Porque entre o primeiro e o segundo turno, o Bolsonaro disparou, uma coisa que ninguém imaginava.